Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui começando o nosso primeiro episódio do podcast. Fala comigo, podcast. A gente está aqui na presença do pessoal da Quick. A gente vai bater um papo aqui bem legal, bem descontraído, conhecer um pouquinho da história dessa empresa. E vamos seguindo aí as pautas que a gente definiu aqui rapidinho. Então vamos lá, meu nome é Elton, né? Então, falei, a gente vai trocar uma ideia aqui. Mas antes dessas considerações aí, vou passar dois pequenos avisos. Primeiro aviso, para curtir aí, né? O nosso canal, se inscrever também e no sininho com as notificações. Tá joia? O segundo aviso, fazer um breve jabá aqui das empresas que patrocinam a gente. Hoje a gente está aí na presença do pessoal da MG4 Produções. Se você quer ter um podcast como esse nosso, se você quer ter uma gravação de drone, casamentos, aciona o pessoal lá do Jason. E, claro, a nossa patrocinadora master aqui, a Quick, né? Ela que está fornecendo toda essa estrutura aqui para a gente, todo esse apoio, todo esse suporte. E a gente está na presença aqui de pessoas muito especiais. Né? Hoje a gente tem aqui o Célio Rádio, que é o diretor da Quick. Também o Eugênio Lacerda, que é o gerente de inovação, e o Rondinelli, que é o gerente lá da nossa área de TI. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí, boa noite, obrigado aí pela participação. E vamos lá, queria que vocês também se apresentassem. Se quiser começar, não precisa brigarem. Por honra e mérito, a primeira palavra tem que ser do Eugênio. Joia, o Eugênio é anterior ao mérito. Célio na Quick. Para quem não sabe, o Eugênio é o fundador, a concepção é toda do Eugênio. Olha. Fala aí, Eugênio. Bom, a Quick foi um projeto que começou em 97, na verdade, né? Apesar da empresa ter sido criada só em 98. Em 97, quando começaram a surgir os provedores regionais aqui, eu fui procurado para poder fazer o que seria o projeto do provedor de acesso discado, né? Na época a internet era só por telefone. E foi onde a gente começou o projeto. Em 98 levou mais ou menos uns 4 ou 5 meses para preparar tudo, conseguir montar a estrutura básica lá para a empresa começar a funcionar. E em 98 a empresa começou a funcionar. Eu fiquei à frente dessa questão técnica da empresa aí por mais de uma década. 2018. E eu ainda trabalhava na parte técnica. Mas assim, é realmente bastante história para contar, né? São 25 anos. Exatamente. A gente vai ter um tempinho bom aí pra gente conhecer como que foi aí os... Na verdade, eu comecei um pouquinho antes do Célio, né? Que o Célio veio para a empresa, adquiriu a empresa no ano 2000, né? A empresa já existia há 2 anos. Essa parte é interessante. Eu sou de uma família de comerciantes e empresa familiar tem seus desafios, né? Aí entre um desafio aí de meu pai me tocar lá do negócio, cara, eu fui para o Rio, eu estava no Rio. distintas, né? Totalmente. Comércio, calçados, tinha vestuário, deviam ser umas 6 lojas na época. E nessa situação eu saí da empresa e estava no Rio de Janeiro, vendo o que eu ia fazer da vida. Aí um amigo me liga, Célio, tentou ir para comprar um provedor de internet. Eu falei, como é um provedor de internet? Eu falei assim, o que você está fazendo? Eu falei, nada, seu irmão falou, você está parado aí, você entende tecnologia, você gosta disso aí, o que você acha? Eu falei, tô indo aí. Vem para cá. Aí ele me mostrou a ideia, a questão do negócio todo, né? E aí eu falei, vamos embora. Na época eu tinha um carro, né? Uma picape. Eu vendi a picape e comprei a empresa, né? Basicamente é isso, né? E isso foi no ano 2000. E realmente, assim, eu me aproximei do negócio pela tecnologia. Eu sempre gostei de novidade, sempre fui muito curioso, gostei de novidade. Mas, na verdade, o que eu descobri que minha paixão mesmo é servir. Eu adoro gente, adoro servir, ter oportunidade de
prestar um serviço para mim é muito gratificante. Entender a necessidade, tentar atender aquela necessidade. E somou aí a questão de servir pessoas e com tecnologia, que é um assunto também muito querido. E rapidamente eu vi que eu gostava bem mais disso do que do próprio comércio. Apesar do comércio você ter atendimento ao público, você ter aquela coisa com o público, a relação de serviços ela é bem mais desafiadora, né? E a expectativa do cliente lá do outro lado é fantástica, né? Tem de tudo. E já quando você entrega um produto, você resume o seu atendimento a entregar o produto. O produto atendeu a expectativa do cliente, acabou ali, né? Agora o serviço não. Não, e A se às gente vezes tá- não atende também, ele vai e reclama com o. Cara, e aqui é fantástico. A gente está aqui literalmente 7 por 24, 365 dias por ano. E conectados a esses Viagem que tá sem clientes. internet. É um desafio. Olha, eu te falo. Essa parte eu tenho uma história boa para contar. Vou deixar o Ronde falar um pouquinho vamos aí, lá. a história dele aqui. Depois você me lembra desse problema do desafio aí. Lá, Rony, Então, apresenta aí. Rondinelli, eu tô na Quick tem um pouco mais de 1 ano e meio, que eu vim de outro provedor. Eu comecei nessa área, na verdade, tem uns 13 anos já. Foi quando eu estava lá no ensino médio, né? Meio que sem saber para onde eu ia, aí pintou lá no colégio um cara lá com um curso lá de digitação, lá, Word, Excel. Eu vou fazer esse negócio aí. Word, Excel, PowerPoint, aquela coisa, né? Eu falei, vou fazer isso. Aí fui e fiz, com três aulas daquela, e foi o pessoal do camp ali de Pinheiral, chegou distribuindo uns panfletos que ia inaugurar o primeiro curso de tecnologia ali no IFRJ em Pinheiral. Eu fui e me inscrevi achando que ia ser o Word, Excel e PowerPoint, igual. Eu cheguei lá, na primeira aula o professor Roberto virou no meio da turma lá, 25 Lembra até o nome pessoas. dele até hoje. Inesquecível. Virou lá e falou assim: vocês estão achando que aqui vai ser o Word, Excel e PowerPoint? Pode sair por aquela porta ali. Meteu essa. Desse jeito. Aí eu já fiquei meio assim, né? Falei, cara, Ou não vou. vai ser esse negócio aí. Ele começou a falar, é rede, é switch, e eu não tava entendendo nada. Aí passou 1 mês, 2. Falei, cara, é esse negócio aí que eu quero fazer. Aí gostei, aí já fui pro estágio, do estágio já fui pra faculdade, e arrumei isso, daí acabou com o outro, e fui pra CSN, trabalhei na CSN durante 2 anos, com Mas rede, nessa área. infraestrutura de rede, de data, atendimento a cliente dentro da CSN, quando surgiu a oportunidade de vir para um provedor. Eu não tinha ideia, apesar de ter trabalhado lá na CSN, a gente não tinha ideia de como que era o provedor. Uma realidade totalmente diferente, né? Você falar de uma rede corporativa para uma rede de um provedor é muito diferente. O que deu para aproveitar muito foi a questão do atendimento, né, que a gente fazia na CSN, atendimento ao cliente lá, a gente aproveitou bastante. A gente pegava muito para o atendimento das empresas dentro do provedor, meio que na mesma linha. Então, eu peguei, comecei com essa questão, terminei minha faculdade, fiz alguns cursos, e estou aí até hoje. E Até gosta hoje do que na área. faz? Adoro. Não, tem que gostar, cara. Se você falar que tá Por isso que trabalhando e não gostar, perguntei, você tá eu no sou- lugar errado. Eu sou formado em assim, ensino médio, técnico, em informática, cara, mas ó, maneiração. Eu fiz lá o E médio, eu- técnico de e eu já informática, dei umas fiz a rodadas, faculdade. Chegar nessa área aí, mano. É pra quem gosta Não, mesmo. tem que gostar. Essa muito. parte de rede tem que ter um pouquinho de vocação Não, mesmo. mas ele. Aquela É, Ainda mais essa parte. que você acaba tendo que dedicar uma quantidade muito do seu tempo, se dispor a trabalhar em horários bem diversificados, fazer plantão, Bem exóticos os horários, né? né? a rede de provedor, uma rede que você manter o cliente conectado ali 24 horas é um desafio grande, porque às vezes você precisa fazer alguma atuação, alguma manutenção, você não vai fazer no horário que o cliente está utilizando. Então a gente pega uns horários externos, quando está todo mundo dormindo, a gente está trabalhando. Quando tem troca de A gente servidor, precisa fazer uma atualização no equipamento, até mesmo no sistema. Falo isso, Ronde, assim, literalmente a nossa rede é um organismo vivo, né, cara? E você tem que operar ela em funcionamento. Porque você não pode ficar dando. Vamos dar uma paradinha aqui. O Não tem cliente não aceita condição. paradinha, não. Exatamente.
a gente pegou essa fase de transição, né? Porque na época do acesso discado, apesar do serviço no provedor estar disponível 24 horas, né, a utilização era essencialmente noturna, e naquele tempo o pessoal deixava para ligar de noite, por causa do telefone, você pagava pulso ainda, né? O pessoal mais novo nem sabe o que é isso. Vai ter que esperar da meia-noite para Tem que esperar para 10 horas da noite para poder usar, então a utilização era muito à noite. Mas em algum momento, depois começou com a internet acesso discado, com o telefone, depois passou para a fase de internet via rádio, e quando passou para a fase da internet via rádio, efetivamente a gente começou nesse esquema de atender o cliente 24/7. E a partir do que o cliente tinha a internet via rádio, ele tinha um acesso de internet que tinha que estar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? E foi uma transição interessante para a gente aprender a criar todo o modelo de atendimento que a gente tem hoje. Antes disso, ele não existia. Onde você trabalha de forma preventiva para tentar evitar, ou seja, você está trabalhando ali constantemente para tentar evitar que o problema fique sem acesso, a gente fique sem acesso à internet, implementando redundâncias, fazendo um trabalho preventivo com relação à qualidade do acesso do cliente. Isso começou nessa época, a volta de 2006, entre 2007, 2008, por aí para frente. Mas nessa época já tinha fibra? Era fibra? Não. Tecnologia de fibra? A fibra começou mais forte. Já existia internet via cabo. Inclusive. Coaxial. Coaxial. É a chamada rede HFC, né? Hybrid Fiber Coax. Inclusive, a QuickNet foi o primeiro provedor só, não a rede de acesso, a cabo aqui de Volta Redonda, porque quando que seria a NET depois começou a operação dela em Volta Redonda, você lembra? Nós fomos o primeiro autenticador. É verdade. Para fornecer acesso via cabo aqui em Volta Redonda. Nem lembrava disso. Você viu? Você falou, lembrei. Isso é muito interessante. Depois disso que começou, depois de 2010 que começou. Tem um conceito que é muito importante entender, que é difícil, às vezes, o cliente lá do outro lado entender isso. Mas quem tem maior, pleno e absoluto interesse que as coisas funcionem somos nós. O Rondinelli é a pessoa mais interessada que a rede fique 24 horas sem bombando, problema, sem nada. Porque a gente não administra problema, a gente é uma empresa de infraestrutura. O nosso eu não sou o Netflix, não sou o WhatsApp, nós não somos o conteúdo. Nós somos a infraestrutura. E para nós que somos de infraestrutura, o nosso dia rende, o nosso trabalho rende, a partir do momento que está tudo sempre funcionando. Então, às vezes, os clientes, naquela ansiedade de a coisa não estar funcionando, ele vem de embate conosco, mas às vezes, quantas e quantas clientes que eu já podia ter, eu falei, senhor, mas a pessoa que tem mais interesse que funciona. O senhor fica o mês inteiro felizinho, o senhor só lembra de mim para ficar triste de novo no dia que você recebe a conta. Mas o resto do mês o senhor nem lembra da gente. Aquela coisa quase que igual no futebol o goleiro, né? O goleiro só lembra quando ele é vazado. Com exceção o Rogério Ceni de São Paulo, que teve vários recordes de artilheiro, fazedor de pênalti, tal. O goleiro só lembra quando ele toma um frango na decisão. Então a gente não quer ser o goleiro da história, cara. A gente não precisa também ser lembrado, não. Mas a gente quer que a coisa funcione bem. O nosso prazer é ficar funcionando bem e realmente receber as novidades, as inovações que a gente possa implementar. Então hoje, no patamar que evoluiu essa tecnologia, como o Eugênio falou, quando tudo começou, era um completo desafio. Existe muito comum esse ditado aqui no Brasil, que o Brasil não é para amadores. O Rio de Janeiro, então, nem se fala. Né? Diversos desafios que a gente tem aqui nesse estado. E na área de tecnologia, nós brasileiros, a gente não tem recurso, não tinha informação, não tinha dinheiro, não tinha capital. Tanto nós, empreendedores, como os próprios clientes. Ali é tudo muito difícil, tudo pra gente é muito difícil, é muito caro, é muito custoso. Então, quando os primeiros equipamentos de internet a rádio foram implantados, pessoal, era de um amadorismo fabuloso.
Mas era de muita coragem, era uma coisa de você pegar um PC plataforma 386, que o pessoal nem sabe o que é isso, colocar uma placona ISA, um cartão PCMC, você tinha que fazer os cabos, os conectores, você subir um gabinete para um telhado, instalar um gabinete para botar uma anteninha, você levantar o seu primeiro enlace de rádio. Gente, isso aí é fantástico. Isso foi ontem. 25 anos passam rápido demais. Isso foi ontem. E hoje, o Brasil conta com uma malha de fibra ótica aí, na tecnologia GPON, XGS-PON, XGPON, não interessa a sopa de letrinhas. Que a gente tá pau a pau ali. A referência era a Coreia do Sul. A gente está ali pau a pau. A tecnologia que a gente tem é a mesma, né, do Oiapoque ao Chuí, graças a todo esse amadorismo, toda essa energia, toda essa coragem. E hoje, para nós, a rede em fibra ótica, ela traz muito mais robustez, mas também muito mais tranquilidade. É uma tecnologia realmente, do ponto de vista de infraestrutura, muito mais tranquila de se trabalhar, dentre todas as outras que nós passamos por elas. Então, se a gente for separar os ciclos dos provedores, o Eugênio vai poder complementar isso com muito mais precisão do que eu. O primeiro fase era o desafio realmente total. É você criar um produto, um serviço necessário a partir do nada. Completamente adaptações. Os primeiros acessos discados, os provedores eram uma pilha de modems. Você falou dos 56K, mas era 33.600. Chegavam aquelas dezenas e centenas de linhas telefônicas, um equipamento aqui. Para cada cliente que se conectava de um lado, eu tinha que ter um equipamento do outro lado e recebendo essa ligação, essa chamada, esse pulso. Aí aquilo evoluiu depois para uma plataforma digital que concentrava N no mesmo canal. Nessa mesma época, por exemplo, o provedor regional, ele já concorria lá com o UOL. Apareceram os grandes provedores. Isso aí, questão de mercado, é um capítulo à parte. Todas as nuances, tudo que já apareceu de interessante nesse mercado. A gente vê aí esse mercado digital, cada hora uma novidade. Nossa, nosso mercado também de internet grátis, como era o IG, né? Quem lembra do IG? Tinha um discador que tinha uma época que o conceito daquele negócio, o plano de negócio daquilo ali, que você ia receber para usar a internet. Você ia ser pago para usar a internet. E os provedores de internet regionais superaram tudo isso aí, passaram por todas essas fases. Então, o que eu falo, o primeiro momento foi o desafio da tecnologia, total desafio. Muita coragem, muito teste, muita experimentação e a coisa funcionar. Depois vieram todos os outros desafios. Você tem o regulatório, você tem um tributário que não tinha legislação, como até hoje patina-se legislação para discutir qual tributo que tem, qual tributo que não tem. Essa questão do regulatório passa por Anatel, licenciamento da Anatel, o relacionamento com as grandes operadoras, conflito de interesses, relacionamento hoje com as concessionárias de energia por causa dos postes e ocupação de postes, que é um grande desafio hoje que a gente tem também. E você vem passando por todas essas fases, mas hoje a gente já pode dizer que depois de anos desse mercado aí, para eu, Célio, pelo menos, a gente está na fase que é mais bacana, que é de mercado. Você criar valor, gerar valor para aquele cliente lá do outro lado, ele escolher você entre N ofertas e você conseguir fazer o negócio prosperar e rodar. Então, você criar valor para o mercado, a concorrência mesmo de mercado, eu acho que é o maior desafio que a gente tem hoje aí pela frente. E assim, vamos analisar o cenário. Você tem os provedores regionais, aí você tem as operadoras, os provedores locais, bem pequenos, né? Começando, com uma estrutura muito precária, baixo custo, com alguns problemas, que cria alguns problemas, às vezes, para uma operadora local como a nossa, mas você também tem do outro lado as grandes teles, né? Um acesso a capital, relacionamento com o investidor, onde a gente brinca que, em teoria, uma operadora não tem que dar resultado, ela tem que fazer número para acionista. Então a operadora pode estar queimando caixa, porque ela está falando, eu estou crescimento. Esse ciclo de crescimento vertiginoso, esse crescimento fabuloso, passou também. O que o João falou, a maturidade do mercado. Então a gente já está numa época que, assim,
Tá, você cresceu, agora me prova que a sua saúde financeira, o seu negócio está equilibrado de acordo com aquele crescimento que você impôs. E nós vimos crescimentos fantásticos. Tem operadores que atingiram um número de usuários, uma expressão fabulosa desse mercado. E eu acredito que o caminhar desse mercado por esse desafio é a consolidação, né? Não tem como, estima-se no Brasil 15 mil provedores. Isso é único no mundo. Não tem nenhum case parecido. Se a gente for arriscar o mais próximo disso aí, deve ter 10% da quantidade de operadores que tem no Brasil, né? E esse conceito no Brasil se expande para alguns países hoje da América Latina, do número maior de provedores, etc. Mas igual ao Brasil não existe. A quantidade. Não existe nada parecido. Mas isso também, como tudo na vida, tem seus prós e contras. Isso permitiu que o Brasil, um continente praticamente, né, as dimensões do nosso país praticamente são vários continentes quase, de ter internet em fibra ótica de grande qualidade em praticamente todos os cantos desse país. Se não fosse dessa forma, eu nem tento imaginar numa realidade paralela aí, vão dar uma de Marvel aí, no multiverso da loucura aí, como que seria a realidade de conectividade de internet. A gente já está no nível de Coreia do Norte, cara. Porque um país desse tamanho, se depender de infraestrutura de governo e de medos de operadores que dominassem o mercado sozinhos, né? Só destacando aqui qual foi o cenário da fundação da QuickNet. Quase 6 meses esperando para ativar um circuito de 256K. Por parte da Telerge, que ainda era estatal de telecomunicações. Depois E, entenda, nós que éramos o cliente, de caso do circuito principal, eu tive que ir em São Paulo comprar os modems. Porque a estatal não tinha modem para poder fazer a instalação, que estava preso numa disputa judicial de licitação que ela tinha que licitar para poder comprar os equipamentos. Quem perdeu a licitação entrou na justiça, então não podia consolidar a negação, ela não tinha material para ativar os circuitos. Então, realmente era essa fase desde a privatização das empresas de telecomunicações, você vê que as empresas do mercado elas impediram um crescimento gigante e quase que exponencial nos primeiros 10 anos, né? Final, a privatização, se não me engano, foi em 99, pouco depois que a QuickNet foi fundada. E a partir daí você vê que teve um crescimento enorme. E eu percebo muito que os pequenos provedores, essas empresas individuais, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, mas eu vejo relatos disso pelo Brasil. Essas empresas não são as grandes operadoras, é que foram responsáveis por chegar um serviço de internet, de comunicação em muitos lugares daqueles lugares que era onde era realmente difícil entregar o serviço. Entendeu? Porque a realidade é que as grandes operadoras elas só trabalhavam por cima da cidade. Nem tinha interesse em chegar, né? O Ronde deve ter pego uma época da internet via rádio também, né? Né? Então você sabe, quantidade. Aqui na Quick, por exemplo, a gente interligava a gente do sul, do norte de São Paulo, ali da região, da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro ali, até sul de Minas. Até sul de Minas, ali instalando estação de rádio em alto de montanha. Para interligar, fazer enlace de rádio de 40 a 50 quilômetros de distância, para poder levar a internet em lugar que nem tinha nem telefone. Tá? É bastante relevante essa participação da empresa. Muitas regiões do interior, de área rural aqui, nós, provedores da QuickNet, inclusive, muitas vezes foi a primeira a chegar lá com qualquer forma de comunicação, eles não tinham nada. Então foi bastante relevante mesmo, né, esse crescimento. E sai de uma tecnologia lá de escada, que a gente ficava horas e horas.
depois passa aí pela questão do rádio, né? Também tinha suas limitações. A gente for parar para pensar que isso tempo, essas coisas, acho que influenciava muito, né? Essa parte, para a gente chegar aí numa tecnologia de fibra. Uma informação relevante sobre essa questão de tempo, assim, um dos momentos assim, angustiantes desse negócio assim, não sei se você sabe, tem informações que a nossa região é recordista em descargas atmosféricas, do raio, Sim. do Brasil, porque é uma conta que leva em consideração a densidade populacional. Se não levasse isso em consideração, seria a região do Amazonas. Mas é óbvio que você tem que levar em consideração, porque é onde vai ter tecnologia, onde tem densidade populacional. E mais especificamente, aquela região ali de Porto Real é a recordista absoluta em questão de incidência de raios, né? Aí você imagina, né, que emocionante, né, que é esse coquetel, né? Essas chuvas tropicais, igual a gente está tendo aí, essas chuvas impressionantes. Reconheço que essas chuvas, apesar de muito volumosas, elas não tiveram nem tantas chuvas de vento, ventania e nem tanta incidência de raio. A minha percepção, mas o volume de água dessas chuvas foi impressionante. Então você pega esse histórico de uma região de alta densidade de raios, né? Gente, estabilidade de rede elétrica não existe no nosso país. Começa pela concessionária, pela distribuidora, residência não tem padrão de energia, não existe no break, aterramento, não existe nada disso. Aí você vai colocando os componentes naquela mistura, naquele caldeirão, até aquilo que explode aqui. Recordista incidente de raio, volume de chuvas tremendo, ventania, tempestade, etc. e tal. Nenhuma estrutura de energia elétrica para conter isso. Então, pessoal, no verão era muito sofrido essa questão da internet a rádio. Porque muita chuva, o link, e quando dava o raio, queimava uma série de equipamentos, aquela coisa e tal. E assim, e num dia, assim, se eu estivesse em casa, ou se não fosse um horário de trabalho, gente, vai chover. Já dava aquela ansiedade. Pô, você torcer para ser uma chuva amena. Aí caiu o mundo, isso aí pipocando problema em todo lugar. Se realmente precisasse ir no supermercado, Elton, eu ficava na gôndola. Não sei se o Rui chegou a pegar essa local, né, cidade interior. Não, Conhece, vou te contar né? essa. Todo dia, você olha dia. a gôndola assim. Fernando não tá ali não. Nossa, o Luiz ali, tô fora. Você mudava de gôndola. Aí, nossa, ou então você nem saía de casa, porque gente, porque realmente a gente queria que tudo funcionasse, mas a vergonha daquilo não funcionar e o cliente não quer saber, ele não tem a visão do problema todo, ele tem a visão do problema dele. E quando você imagina uma escala de atendimento de 1 para N, quando você tem uma oportunidade, hoje a tecnologia, o WhatsApp, Telegram, permitiu a gente conseguir falar com um volume de pessoas a mais em simultâneo. Naquela época não tinha. O cliente, para conseguir falar com a gente, tinha que ligar. Era linha, atendente. Você falava, não, senhor, sabe aquela chuva? Então, queimou isso, queimou aquilo, caiu uma árvore, caiu um poste, a região está sem energia há horas. Hoje a gente falou essa questão de morro. Gente, esse negócio de 4x4, esquece aí, sei lá, Land Rover, Jeep, Troller. Era Fusca com corrente no pneu e vamos subir. O dia que não subia nem o Fusca nem o Fiat Uno era a cavalo, levar a bateria no lombo do cavalo. Para amarrar lá em cima, conectar lá, para levantar o sinal, porque não parava de chover, a energia não ficava, e como é que faz? Teve épocas da gente atender as PCHs, né, as pequenas centrais hidrelétricas. A gente atendia essas centrais hidrelétricas, isso aí no meio dos vales, né, pequenas centrais que os caras seguram um fluxo d'água ali para colocar um módulo gerador. A gente interligava essas PCHs todas nas via rádio. Gente do céu. Mas é divertido. Eu te falo que é divertido. Você ter o conceito, ter a ideia e fazer e tal, e ver o serviço sendo prestado é divertido. Eu te falo assim, que os desafios do nosso mercado, que eu te falei de acesso a capital, acesso à tecnologia, insumos, etc., tudo nós superamos, né? Alguns desafios são mais complexos, né? Por exemplo, a questão mesmo da confusão fiscal, que é o Brasil, a burocracia extrema, as dificuldades que você tem de licença e tal. Isso já são problemas que são chatos, né? São difíceis, burocráticos, etc. e tal. E quem quer fazer as coisas certas sofre muito para trilhar esse caminho. Quem não está tão preocupado com isso, ele vai. Mas faz parte. Esses desafios qualquer tipo de empreendedor, qualquer tipo de empresário sofre.
E isso aí fica. E agora é o que eu te falo, o desafio de mercado, de você criar o valor, ser percebido, conseguir prestar um bom atendimento ao cliente, conseguir dar satisfação aos pormenores de dúvida dele, os desejos que ele tenha, as curiosidades que ele tenha, e a cada dia mais você conseguir evoluir, conseguir fazer isso para mais pessoas, é muito importante para todos nós. O nosso time hoje já são 92 pessoas, e essa cultura a gente tem ali dentro. Se eu perceber, ou a própria equipe perceber que aquela pessoa que está ali, ela não tem interesse em quem está do outro lado, ela não pode fazer parte desse negócio. Seja ela do setor técnico, técnico de retaguarda, técnico de campo, seja da área de inovação. Na área de inovação, a inovação vai ser no sentido de atender pessoas. Departamento pessoal. Se a pessoa do departamento pessoal ela não gostar de pessoas, ela não gostar de gente, ela não se colocar no lugar de um cliente, ela não vai entender a ansiedade de um cliente cobrar um colaborador delas na rua, cercar um técnico. O que acontece? A pessoa cerca um técnico na rua. Eu estou sem acesso na minha casa, você já está aqui na porta. Ele, não, mas eu estou atendendo uma pessoa ao lado e que ele já está com a ordem aberta, mas eu estou te falando que eu estou sem isso tudo. A pessoa do financeiro, se por acaso ela estiver atendendo alguém, ela tem que se importar pelo que aquele cliente está falando ali. Isso é a nossa cultura principal. É servir, é prestar serviço. Acho que na realidade visando a quantidade de clientes que a gente tem, onde a gente quer chegar, é o principal diferencial da nossa empresa. Acho. A qualidade do atendimento. Hoje, para você... A gente tem aqui na região aqui diversas operadoras mesmo, são grandes operadoras que vieram de fora para cá. Comparando com a gente que já estava aqui quando eles chegaram, a gente vê que o pessoal às vezes saiu, mas voltou. E voltou por quê? A internet? Não é a internet. Vamos ser sinceros. A questão é que, além da qualidade do serviço que a gente provê para esses clientes, a qualidade do atendimento que a gente presta ao cliente, com certeza é um dos diferenciais na hora da tomada de decisão lá do cliente, falar, eu vou contratar o fulano ou o beltrano lá, com certeza a qualidade do atendimento, o carinho que o pessoal tem, toda a parte de atendimento, a gente que está ali, e eu sou principalmente da parte muito técnica ali, a gente vê o atendimento que é prestado, os treinamentos que a gente faz, sempre visando a automatização ali dos processos, para melhorar o atendimento, ser bem mais rápido. Cliente. Você vê que toda a questão ali do CGR, você entra lá, você tem um monte de link, aquilo tudo monitorado, e alarme no Telegram, no e-mail e tal, cai um negocinho ali, você já está fazendo um bypass ali para ir para outro lado. Então a gente tem essa preocupação de sempre estar de olho em tudo, acompanhando tudo, para evitar ao máximo que o cliente tenha que ligar, e quando ele liga, que ele seja bem atendido, muito rápido o atendimento. Um OS que chega aqui hoje no atendimento, no máximo, no mesmo dia ou até no outro dia já está saindo para a rua ali, para dar uma solução para o cliente, para dar um parecer do que foi feito. Mas esse com certeza é o principal ponto ali de decisão dos clientes. Saiu das outras tecnologias, tinha uma forma de abordagem, e hoje, como é tudo mais dinâmico, tudo mais rápido, todo mundo quer resolução o mais rápido possível. Imediata. Eu tenho uma história que eu gosto de contar para o nosso pessoal do atendimento, que é muito interessante. A família da minha mãe tem muitos profissionais aí da estrada, né? São motoristas de caminhão, profissionais aí que transportam o Brasil aí do Oiapoque ao Chuí, como eu já falei. Especificamente, eu tenho um primo que ele gosta muito de viajar para o Pará, norte do Brasil. Então ele fica muito tempo fora de casa. E tem uma história que eu criei baseada nele, que é o seguinte, eu falo isso para o nosso equipe. Você imagina que essa pessoa saiu de casa hoje, deixou a filha dele em casa e ficou 15, 20 dias na estrada, né? Indo, voltando, os desafios que a gente tem, pega a balsa, tudo aquilo lá. Estrada ruim. Ele com dificuldade de comunicação, às vezes ele conseguia dar um alô para a filha, etc. Mas vamos supor que eles criaram um ritual que a filha dele espera quando ele volta para assistir um episódio do Macho e o Urso. Eu gosto de falar do Macho e o Urso. Quem nunca viu, assiste esse desenho. Você vê? Então, é lindinho demais e os meus filhos assistiram, né? É quase um cinema mudo, né? Porque não tem fala, pra vocês entenderem, não tem fala. Ela faz os barulhinhos, os caras de uma criança, ele tem som, mas não tem diálogos, né? Vamos falar assim.
E vamos imaginar que ele tem esse ritual com a filha dele. Então ele está chegando em casa. Ele já manda um zap para a esposa: ó, tô chegando, terça-feira, 7 horas, avisa aí a minha princesinha que nós vamos assistir o episódio da marcha. Aí ele chega em casa, todo empolgado, toma o banho dele, senta na poltrona dele, a filha dele pula no colo dele, ele liga lá, pum, sem internet. Gente, para nós que estamos do outro lado, mas estava funcionando há 10 minutos atrás. Agora, parou agora. Vamos falar que um assunto absurdo. Por uma infelicidade, uma pessoa bateu no poste, o poste caiu, rompeu aquele cabo, não tem jeito. Isso já é de noite, super tarde. Afetou talvez só ele, só a casa dele ficou sem internet por causa desse evento. Por mais que a gente tente explicar isso tudo para ele, a frustração dele perante a expectativa criada, filha no colo, ele querendo ver aquele desenho, é gigantesca. Então, se o meu time, o nosso time não tiver empatia e não realmente, verdadeiramente se conectar com essa pessoa na hora que ele está ligando, às vezes é uma pessoa que não tem habilidade com palavras, reclama demais, ou está extremamente frustrado, irritado. Se aquela atendente não tiver essa empatia, aquele atendimento pode virar uma bomba. Aquilo pode ter uma agressão verbal, e a frustração do cara ele transporta para a filha dele, transporta para a esposa dele. Aí a atendente lá do outro lado fica afetada, vai chegar em casa triste. Porque a gente tem que ter essa necessidade de conexão. Agora, se a atendente entender, ela talvez dê a oportunidade para ele explicar tudo isso, ela se comprometeu: não, eu te garanto que amanhã você vai conseguir. Pode falar para sua filha: amanhã você vai estar em casa, vai. Amanhã eu te garanto que a essa hora você vai poder ver 2 episódios de marcha. Vocês perderam hoje e o de amanhã. É diferente. E isso é o que faz a diferença, eu acho. É isso que a gente persegue. Fácil? Não é. Simples? Muito menos. Mas é um desafio legal. É um desafio bacana de se tentar. E a gente vai lutar até conseguir. Né? E aí, Eugênio, complementa aí. Lembra de alguns cases interessantes assim, Eugênio? Tem algumas coisas que a gente pode lembrar? Não, mas é basicamente isso. Apesar da tônica do setor ser tecnologia, na verdade, tudo se resume a gente, né? Relações humanas. Sem dúvida. A tecnologia, você tem que entender que ela tem uma posição extremamente importante ali, mas ela ainda é sempre secundária quando você pensa nessa que a gente abordagem. estava falando um pouco antes aqui nessa gravação, acaba que a internet hoje em dia é questão de commodity, né? Então, assim, a pessoa ela tem essa visão, tem essa percepção. Isso é muito relevante também, né? E assim, as expectativas. Quais são que tem no norte, ela busca. Então, Já deu uma passada, né, assim, de inovação. a questão visionária da coisa aí, o Eugênio tem muita habilidade, vai poder complementar. Mas o que eu vejo dos desafios? Realmente é nós, assim, a cada dia conseguimos prover um serviço de grande robustez para o cliente, estável, com aquele, sabe aquele negócio, a prova de falha? Esse é um grande desafio. É possível? Mas é um desafio gigantesco. Porque, assim, desse ponto de alta disponibilidade, vão imaginar, a conta é muito simples. Se você tiver 99% de disponibilidade de serviço no mês, para você garantir 100% de disponibilidade, a quantidade de recursos que você tem que colocar ali é gigantesco. Vamos imaginar serviços críticos. A gente está falando das Big Techs, empresas que têm bilhões de dólares de valor e de orçamento para investimento. Eles param. Você falava de data centers submersos para poder otimizar a refrigeração, para não gastar tanta energia com refrigeração, data centers submersos. Olha o nível de tecnologia que essas pessoas têm para deixar aquele serviço estável. E nem sempre é possível, né? Todos os serviços do Facebook já caíram várias vezes. Quando cai é Face, Insta, WhatsApp. Olha o desafio que é isso aí, né? Sem exceção, todos esses serviços, esses data centers de alta disponibilidade, Amazon, AWS. Quantos de nós já tentamos acessar um... Quer ver uma outra época que era dificílima pra gente? Hoje, acho que não tanto. Melhorou bastante. Eleições, uma eleição disputadíssima como foi essa presidencial. Alguns anos atrás,
o link dos nossos queridos lá, apuradores de voto, ele não suportava. Todo mundo queria acompanhar em tempo real os candidatos, ele estava ganhando. Não ficava de pé. Ou quantas vezes as pessoas que usam um pouco mais de internet viram alguma empresa ou e-commerce lançando uma oferta e o site caiu. Hoje isso melhorou? Melhorou bastante. É raro você escutar que algum site caiu por um excesso de requests numa época promocional, né? Olha aí nos primórdios do e-commerce, o desafio que era a logística. Hoje, olha o quanto a logística evoluiu. É infraestrutura, é planejamento, e a gente está nessa. E os desafios que você está falando, um ponto importante, que é importante até destacar para o Eugênio, o Ron de comentarem, é esse absurdo hoje que é o D2. O que é o D2? O D2 são pessoas que, por interesses escusos, né, ou de muita pequenez, ou por interesses de chantagem financeira, ou até mesmo, por incrível que pareça, é importante vocês saberem, de concorrência, que é uma concorrência disputadíssima nesse nosso mercado, de criarem formas de tirarem os provedores do serviço. Um ataque hacker. É totalmente isso. E assim, quando você escutou, era romântico falar de um ataque hacker ou outro, tinha uma roupagem ideológica no início, depois teve uma roupagem daquele jovem testar a habilidade dele perante a um desafio. Isso não existe mais. Agora o que existe é mau caratismo. Porque lembra daquele caso do cara do caminhão da marcha do urso? Esse pessoal prejudica não é um, nem dois, não. São milhares por interesses escusos, ou porque ele está sendo pago por um concorrente para tirar a concorrência B. E, gente, e não pensem que isso é teoria da conspiração. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Ou porque ele quer chantagear, a gente vê muitos casos aí de pessoas atacando e criptografando banco de dados de grandes empresas, de hospitais e de plano de saúde, seguradoras. Isso aí no caso ransomware. Exatamente. E também essa questão deles quererem simplesmente pelo prazer de perturbar, entendeu? Então, assim, Eugênio, Rondinelli, comenta isso aí. Isso está incomodando demais os provedores aqui no Brasil hoje. Muito, mas muito. Você vê uma transferência enorme de importância do que está acontecendo para as redes de comunicação. Você vê, cada vez mais as nossas atividades do dia a dia, elas dependem de redes de telecomunicações para poder funcionar. Essa comunicação com a família, para fazer compra, fazer um pedido do lanche, qualquer coisa, tudo é rede de comunicação. Então, como a importância dessa rede de comunicação cresceram muito, obviamente, quem tem interesse de fazer uma boa sabotagem, eu vejo a maior parte dessas ações D2, por exemplo, uma forma moderna de sabotagem. Em vez de ir lá e danificar fisicamente, antigamente essas pessoas tinham até que ter um pouco de coragem, porque elas se expunham mais para poder cometer um ato de sabotagem. Né? Se submetiam a um risco maior. Hoje não, o cara está escondido atrás do computador lá, depois de tantos proxies, uma sensação de segurança muito grande. Falando do ponto de vista técnico, qual que é o problema? Identificar não é bem a palavra. Hoje, por exemplo, o que acontece? O DDoS é um ataque de negação de serviço. Ele inunda os recursos da empresa. Tá? Fazer uma... Por exemplo, você vai pegar o teu carro, tu vai para a Marginal. Tu chega lá, a Marginal está lotada. O DDoS é meio que isso. O recurso do teu caminho, ele está lotado. São pacotes que são enviados, requisições falsas. Na verdade, em cima do provedor, são requisições não reconhecidas. Então, aquilo inunda toda a banda da empresa e o intuito do atacante lá é, de fato, negar o serviço. De que você, o usuário que está lá na sua casa, que está querendo fazer um acesso, tudo, quando você chegar fazendo a requisição lá no teu provedor, a banda vai estar inundada e você não vai conseguir. Ou você vai ter muita lentidão, ou às vezes você nem vai ter aquele acesso. Mensagenzinha que você está carregando, está travando. É essa percepção que o usuário final tem lá na ponta.
O que a gente faz hoje para evitar, não é que você vai falar assim, você não vai ter o ataque. Cara, quem ainda não foi atacado pode ter a plena certeza que vai ser. O que é feito hoje, que a gente trabalha para poder minimizar esse tipo de coisa que acontece, é a mitigação, onde você tem uma empresa que é contratada e eles fazem toda a mitigação. Então, quando esse ataque chega ali, esse tráfego ele é tratado, o malicioso ele é descartado, o acesso do cliente ele é garantido para que ele continue conseguindo fazer os acessos dele. Não tecnicamente, mas para facilitar o entendimento, é meio que é feito dessa forma. Ele é tratado, é descartado, o malicioso ali, e o cliente final lá consegue fazer o acesso dele normalmente. A identificação desse tipo de ataque, tecnicamente, não é uma coisa interessante de ser feito. Por quê? Quando o ataque é feito, ele é feito através de botnet. São equipamentos que são infectados. Pode ser um DVR, pode ser um CPE, que é o aparelho roteador que está lá na casa do cliente, às vezes um computador lá. Esse aparelho é infectado e são milhares de equipamentos que geram esse ataque, através de um comandante, que é o malicioso que está gerando esse ataque, ele vai em cima de um endereço IP. Entendeu? Então, atrás desse ataque, ele pode estar mascarando, fala de spufar o IP, né? Ele é diferenciado, trata como se fosse um outro. Se você, como um identificador lá, cara do CGR pegou e viu, não, tô vendo aqui que é meu concorrente, você vai querer brigar com o concorrente, às vezes o cara só caiu numa de que uma pessoa estava com uma máquina que não tinha um antivírus, estava desprotegido, e por engano o IP do concorrente estava ali. Não quer dizer que o teu concorrente que estava te atacando. Apesar de que hoje no estado do Rio a gente está passando por um período bem complicado falando de ataque, está em grupos de provedores, a gente vê que isso está muito aqui na região, no Rio, tem diversos provedores relatando, isso é diário. A gente mesmo chegou a receber, mas a gente tem a nossa nuvem de mitigação lá, a gente trata esse tráfego, vai para a nuvem. Às vezes a gente está recebendo ataque, o cliente continua com acesso, a gente está monitorando, fez todo o dever de casa para manter o acesso do cliente, a gente só vê passando. Não, realmente, está batendo 10 GB de ataque aqui, mas beleza. Nosso acesso aqui não está sendo prejudicado, a galera continua navegando, continua saindo. Então, evitar o ataque não tem como. Você tem como tratar, se cuidar, mitigar aquilo ali para você continuar com a saúde do teu provedor. Para você continuar o seu trabalho ali. Observar aquilo ali. E, Altônio, isso que o Rondinelli falou, os ataques são programados. Assim, que a gente percebe, assim, esse grupo são dezenas de provedores no estado do Rio e alguma coisa de Espírito Santo. É assim que funciona. Hoje é no provedor A, por 2 horas. E foi no C, depois volta lá, B, no C, D. Ele incomoda esse provedor A de manhã e de tarde. Na hora subsequente, ele direciona todo esse canhão de ataque para o provedor C, D, e fica. Entendeu? E isso aqui no Rio está acontecendo há 2 meses, praticamente. Incessantemente. Os motivos de ataque são os mais diversos, como a gente já viu. Existe ataque por causa de jogo. Aconteceu há 1 ano e pouco atrás, mais ou menos, um ataque por conta de um jogo online que estava rolando lá. Era um país menor, um país pequeno. Eles geraram um ataque em cima de um daqueles jogadores que o país ficou sem internet por conta de um ataque D2. É realidade, acontece, entendeu? Então tem um motivo do jogo, tem motivo político, às vezes um cara gosta do outro, vai e gera um ataque. O político X lá tá lá com o acesso à internet dele, mas ele passa pelo provedor. Então você ataca massivamente o provedor por causa de um cara que você não gosta lá no ponto. E, cara, hoje em dia, ataque D2, você entrar na internet aí, né? Nem vamos ficar falando. Escrever lá, cara, você compra isso daí. Você paga em Bitcoin, paga em cartão de crédito, tempo, valores ínfimos. Cara, tem mercado tá desse... Existe mercado para ataque D2 a partir de R$50. Você consegue comprar um ataque. É super complicado. Então, o nosso trabalho é se defender disso tudo aí. Porque é isso que o Rondinelli falou, hoje 10 GB é um ataque pequeno. Se a gente vê a história de Tera. Não tem como, não há recurso de mitigação que suporte isso, gente. O pessoal tem essa informação, Eugênio? Assim, por exemplo, um município inteiro, vamos falar um município de Volta Redonda, quanto vocês imaginam que é o tráfego de internet, o pico de tráfego de internet de um município inteiro como Volta Redonda? Não dá Tera. Todas as operadoras não dá Tera.
Não dá tera. Você Isso tá deve entendendo? estar na Tomar casa dos toda a 400, demanda de todos os cidadãos desse município usando a internet no pico agora de uso, 7, 8 horas da noite, não dá nem de longe o que é tera. Você tá entendendo? Imagina isso. A gente está falando de uma cidade inteira. Como o Rondinelli falou, essa história do país não é brincadeira. O ataque toma dá proporções. dimensão, realmente. O ataque toma proporções tão grandes. Que você falou, né? Porque queriam que o cara era muito derrubar visado no jogo e ele provavelmente ganharia o campeonato, gerando um ataque em cima do IP do provedor dele e derrubaram um país. O que acontece O país também ficou sem que conexão. vai ser cada vez mais difícil mensurar isso, né? Porque antigamente, por exemplo, o provedor de internet ele tinha uma rota de saída de internet. Agora não, agora você vai levantando conexões separadas para cada tipo, para cada grupo, né? De grande serviço da internet que você vai montando ali, né? Então você tem ligação no PTT e cria sessão no Facebook, cria sessão no YouTube, cria sessão para Netflix, né? E nesse cenário de múltiplas conexões, é até difícil de você medir o tráfego específico que você está usando. Você tem o tráfego total ali, né? Mas já vai ficar mais difícil de medir até nessa questão da segurança, o que vai justamente nos salvar agora desse tipo de sabotagem de Android é justamente o fato de que esses ataques eles acabam vindo de outros provedores, basicamente. E se você tiver a tua estrutura de NOC preparada com essas conexões para os principais serviços, se você, por exemplo, tem uma conexão com Netflix lá, proprietária do seu provedor lá, esse tráfego sujo que entra de ataque, ele não afeta quem vai ao Netflix. Porque você tem outra para o Facebook, não afeta o Facebook. Tem a conexão com coisa, você fica limpo. Né? É o que Mas pode vir também a novidade chega, né? Que em geral todo mundo evolui, né? O que potencializa esses ataques são dispositivos mal configurados na internet. É o que dá número para replicação, né? Para replicação dos pacotes dos ataques. Muitas vezes, por exemplo, você instala uma câmera na sua casa, um roteador na sua casa, não atualiza o firmware dele. É um dispositivo que está na internet, que pode ser invadido por terceiros que instalam nele um softwarezinho para poder fazer replicação de ataque. Tá? Então, em geral, são dispositivos que estão numa situação de não estarem atualizados, são numa situação de não ter alguém cuidando daquilo ali. Né? Então, dificilmente eles vão estar com a última versão de software, com o protocolo mais atualizado de rede e tudo mais. Geralmente configurou, botou para rodar, tá funcionando, foi embora. Geralmente é isso. Mas assim, uma coisa que a gente pode ressaltar com essa questão com relação à inovação é que é importante que a empresa tenha uma postura sempre humilde e mantenha constantemente essa disposição de nunca estar satisfeito com o que você fez até agora. Você está sempre pensando no passo seguinte, seja com relação ao atendimento ao cliente, seja com relação a aprimoramento tecnológico, seja com relação ao aprimoramento da infraestrutura que você tem para atender seu cliente, no que você pode melhorar com relação aos seus processos de atendimento, que você pode melhorar com relação à percepção, a tua percepção do que é importante, ou seja, você como fornecedor de serviço, na sua percepção do que tem valor para o cliente, do que é importante para o cliente, tá? Eu acho que o nosso DNA aqui é justamente esse compromisso de nunca estar satisfeito com o que você fez até agora. Não que você não vai valorizar o trabalho que você já fez, tá? Mas no sentido de entender que sempre dá para melhorar, sempre tem coisa para corrigir, sempre dá para melhorar. Está lá nos nossos valores, né, o compromisso com a inovação. E é a realidade, a inovação em todos os aspectos, em todos os setores. E hoje nós já contamos com essas estruturas aqui. Inovação, a gente tem área de desenvolvimento de software, a gente já desenvolve algumas ferramentas próprias e tal. E esse time todo está junto
buscando o próximo passo, como a Jane falou, a próxima novidade, a próxima interação, a melhor ferramenta, né? Métodos de pagamento que sejam, formas de atendimento, né? E isso não para, é impressionante. Hoje mesmo, mais cedo, até com o próprio Rondinelli e Eugênio, a gente está discutindo de uma solução que a gente está desenvolvendo aqui dentro, que é uma novidade para o mercado de provedores que a gente está apresentando. Um dos próximos produtos que a gente está lançando vão ser os acessos à internet e a prova de falha elétrica. Nós vamos lançar uma categoria de serviço onde nós vamos fornecer para o cliente uma solução de no-break. Porque a tecnologia em fibra que a gente usa, se o dispositivo do cliente ainda estiver energizado na casa dele, a internet dele não para. A tecnologia de rede óptica que a gente usa, passiva, ela não depende de nenhum equipamento injetando energia nela dentro da conexão entre os pontos, entre o usuário e nós. E o que acontece? A gente está sempre com um suprimento de energia. Então, a partir do momento que o meu usuário também tiver um suprimento de energia ligado nesse equipamento dele, no roteador, vamos falar assim, ele vai continuar usando os dispositivos móveis dele, ele vai poder utilizar por algumas horas até a energia retornar, o celular, o tablet, um laptop da vida, ele tendo bateria também no notebook, ele vai conseguir utilizar. Você já imaginou, às vezes por 2, 3 horas, você está ali usando a internet, puf, a energia acaba, você continua. De repente você percebe, nossa, minha internet não parou, porque o meu roteador ele já tem um no-break acoplado a ele. E isso agora acho que já em abril a gente vai estar com esse produto aí no mercado. E a gente se amarra em fazer esse tipo de coisa, né? E não é a questão pegada, não, eu estou fazendo isso para cobrar mais, não é não. A gente está fazendo isso para atender você melhor, entendeu? Obviamente, se é uma solução inovadora ou de valor agregado, você tem que repassar aquele custo. Mas o objetivo é atender a pessoa melhor. O objetivo é que ela realmente não pare de ter acesso à internet. Porque a gente sabe que é pela internet que ele telefona para um parente, é pela internet que ele recebe um aviso importante, é pela internet que ele vive, que ele se comunica, que ele come hoje. E a gente sabe disso. E a gente não vai parar, né, nessa questão. E como você está falando do mercado de provedores, eu acredito numa consolidação. O que eu quero dizer com consolidação? Vou tentar fazer um parâmetro, rede de farmácias, né? Eu e o Eugênio somos um pouco mais antigos, né? Vocês já intermediários. A gente tinha as farmácias, né? O senhor Paulo, o senhor José. Na época ainda era com PH. Você tinha... Não, aí também você pegou pesado, Elton. Nossa, mãe. Aí judiou da gente, né? Nem tanto, tadinho. Eu não li nenhuma farmácia com PH, o Eugênio pode ser que tenha. Mas então, aí essas farmácias que você conhecia, o farmacêutico, o proprietário da farmácia, não existem mais. Hoje você vê as farmácias das redes, né? E infelizmente, no nosso país, uma em cada esquina. Mas esquece esse problema. Eu estou falando do quê? De uma consolidação do mercado, onde as grandes redes, por quê? Por causa de eficiência operacional, logística, eles conseguiram colocar esses milhares de pontos de venda. Por que logística? Porque é aquele negócio. Todos os dias essas farmácias de redes elas são reabastecidas de produto. Vendeu na quinta-feira 3 caixinhas do remédio tal, na quinta-noite ou na sexta de manhã está chegando o carrinho entregando aquelas 3 caixinhas para repor. O estoque é o que ele tem só ali na prateleira, na gôndola. A farmácia do São Paulo, antigamente, ele tinha que ter um estoque caro atrás nele, mais do que ele tinha no salão. Aquilo custava capital, custava investimento. Ele não tinha tanto acesso à compra, ele não tinha tanta velocidade de reposição. Ele não conseguiu fazer frente a isso. Então, eu acredito que o nosso mercado, esse número de 15 mil provedores, isso já está acontecendo. Na pandemia, isso deu uma parada, que o mercado perdeu um controle, né? O nosso mercado teve um pico inesperado aí na pandemia de demanda e uso. Foi uma loucura, né? Veio aí realmente uma euforia, depois, como tudo também vem a ressaca. E nesse mercado isso deu uma paradinha, mas agora voltou de forma muito cautelosa as questões de operadoras se juntando, operadoras locais se juntando para poder ter mais estrutura, mais capacidade de competição, um melhor acerto organizacional, né? Entregar uma operação mais robusta
E esse movimento, eu acho que é o movimento que vai preponderar aí. Eu não sei se você sabe, alguns provedores de muito sucesso no território nacional se lançaram ao grande teste de mercado, que é o quê? A Bolsa, né? Infelizmente, desastrosos, né? Desvalorizações de 88%, 90%. Desastrosa, mas com certeza não atingiu a Concordo, né? expectativa inicial. Sabe aquela história que criaram é igual o Avatar 2, né? O cara fez aquela expectativa que ia ser um filme fantástico. Tudo bem que, opiniões à parte, o Avatar 1 já não é grandes coisas, né? Mas o pessoal achou que ia ser uma nova revolução no cinema. E o que aquilo foi? Porra, né? Então, assim, essa questão que o Eugênio falou assim, desastroso, talvez não eu usei talvez um termo muito duro. Mas o que? Criou-se uma expectativa do valor daquilo para o mercado gigantesco. E o mercado falou assim, pô, legal, mas você não vale isso tudo, você acha que você vale? É isso aí, gente. A gente tá chegando aqui no final. Acho que foi um bate-papo bem bacana. Deu para a gente conhecer desde lá do início da Quick, né? Conhecemos um pouco da história aí. Passamos por todos esses momentos, né, na trajetória da Quick. E assim, deixa aí, quem quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo, o que podem esperar da Quick daqui para frente. Pessoal, quem assistir aí, curte, compartilha, comunica lá, que depois nós vamos mandar um brindezinho aí, ó. Esse é o mascote, né, do nosso querido Volta Redonda Futebol Clube, né? O qual nós tivemos a grande satisfação de estar patrocinando esse ano, onde o Volta Redonda fez uma campanha excepcional, né? Então, curtam, participem lá, que o Elton vai ver uma fórmula aí da gente presentear algumas pessoas com uns mascotes aí. Vamos fazer um sorteio. Esse público maravilhoso, essas centenas de views e curtidas lá, né? Vai ter que ser um sorteio muito com fiscalização e tudo, né, Elton? Isso aí. E, pessoal, agradecer a todos aí, o pessoal da MG4, toda a atenção. Ao Eugênio, que isso também é uma idealização do Eugênio. O Eugênio começou essa ideia de gravar, de tudo. O Elton abraçou isso aí aqui dentro. Eu sou um mero coadjuvante aqui. É divertido, né? A situação. E aí, Rondinelli, o que você achou da sua experiência aí hoje? O que você Foi tá legal, achando? foi legal. Né? Foi legal. Tava meio ressabiado, né, Elton? Ele tava meio preocupado com o convite. Hoje chegou aí com o cabelinho na reta. Isso aí, muito bom. Muito bom. Mas é isso aí, gente. A gente agradece aí a participação, né, de quem está nos assistindo aí. Peço até desculpa também pelo meu nervosismo, né? O primeiro a gente sempre dá esse frio na barriga, mas a tendência é que nos próximos a gente consiga evoluir e melhorar. Né? É isso aí. Tá, joia, gente. Obrigado, Eugênio. Uma palavra aí, final. Não, continuemos nossa trajetória, né, cara? É isso aí. Entendeu? O time todo da QuickNet. Quantas pessoas? 92. 92 pessoas. É uma satisfação muito grande para mim, desde a época que eu desenhei esse logo aqui. De ver a empresa crescendo, seguindo em frente, cara, se desenvolvendo. Tanta gente boa aí trabalhando com a gente. Que venham mais 90, né, Eugênio? É isso aí. Eu falei, eu adoro gente. Eu quero ver uma casa cheia. É isso aí, gente. Um abraço para todos aí. Um abraço, obrigado. Valeu. Valeu. É isso aí, filho.